daremos hoje continuidade à disciplina Medicina Legal do curso de Agente de Investigação Confidencial e Reservada do SEDAIC Piauí, Brasil. A nossa segunda aula, nós iremos tratar da sexologia forense. A sexologia forense vem a tratar da erotologia, imetologia e obstetrícia forense, analisando a sexualidade e em seu tríplice aspecto quanto aos efeitos sociais, a normalidade psicológica e criminológica. Tem como conceito o de impotência sexual, ou seja, da esterilidade. Impotência coente, generante e concipiente a coitofobia, o vaginismo e a disparenia de interesse jurídico da impotência, conceito este em conjunção carnal. O conceito de impotência sexual e esterilidade diz respeito a, primeiro, a impotência sexual é a incapacidade para a prática da conjunção carnal ou para a procriação no sentido lato sensu. Já a esterilidade é a incapacidade de reprodução sexuada em sentido estricto sensu. Quanto ao interesse jurídico da impotência, de respeito de que a impotência é causa de anulação de casamento, previstos nos artigos 1556 e 1557 do Código Civil. E também exclui a presunção de paternidade nos casos instituídos em lei, conforme artigo 1597 e 1599 do Código Civil. Verifica-se aí, através de exames clínicos e de exames laboratoriais. Já o conceito de conjunção carnal vem a tratar, no sentido do Código Penal, conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina, haja vista ou não a ejaculação, e que tenha havido divergência quanto ao limite da introdução, até o ímen ou além dele. A cópula vestibular ou vulvar não chega a configurar conjunção no sentido do Código Penal, a menos que dela resulte uma gravidez. Em relação à perícia, quais os sinais duvidosos que devem ser estudados para se provar a conjunção carnal? Ora,
Os sinais duvidosos são dor da vítima, hemorragia podendo ou não ocorrer quando o tecido chamado ímen é rompido, a presença de lesões no aparelho genital, chamada esquimose, hematomas, contusões, escoriações, etc. O feto de se encontrar, o fato de se encontrar essas lesões, elas vão caracterizar a conjunção carnal. A contaminação ao examinar a vítima, que deve-se verificar se encontra-se uma contaminação venérea, observando-se que tanta contaminação pode ter outra origem, como pode estar vinculado à prática libidinosa diversa da conjunção. Em relação à perícia, os sinais considerados como certos de ter ocorrido a conjunção carnal é de que, para a mulher já deflorada, não se considera a letra A. Ou seja, os sinais de certeza são ruptura do ímen, em que a ruptura ocorra através da conjunção carnal. Também nos casos de acidente, de masturbações. B. A presença de espermas na vagina. C. Diante de uma gravidez, a lei considera que ocorreu uma conjunção. Portanto, não deve se considerar como deflorada apenas a ruptura do ímen. Bom, em relação ao ímen, quais são suas características principais e quais as diferenças que ocorrem entre o ímã roto e o ímã que apresenta entalhes? Bom, o ímã é um diafragma presente no introito, no começo da entrada do conduto vaginal, sendo uma membrana perfurada para o escoamento do fluxo sanguíneo, certo? Quando ocorre uma menstruação, por exemplo, é o chamado catamanial, que é a menstruação. E usualmente se rompe ao primeiro contato sexual. Excepcionalmente, pode faltar a ausência congênita, ou se apresentar inteiriço, perfurado no caso, além de exigir intervenção cirúrgica. Usualmente se insere na parede vaginal cerca de 1,5 centímetro de profundidade em relação à vulva e apresenta um bordo livre chamado ósteo de variação
de variadas configurações. O ósteo do ímen nem sempre tem contorno regular. Por vezes surgem irregularidades congênitas que podem suscitar dúvidas ao exame e, consequentemente, às conclusões e implicações jurídicas. Deve-se isso ao fato de que as rupturas também imprimem irregularidade ao ósteo. As primeiras por serem constitucionais, diferente das segundas, que são traumáticas. O ímen roto, aquele que se rompeu, de ser a ruptura, ou seja, é profunda. Às vezes apresenta sinais inflamatórios à borda e irregular e constituída de um tecido cicatricial. Ou seja, o processo cicatricial só se completa dentro de 3 semanas. Este é o período em que o processo cicatricial se efetiva. Em até 20 dias, isso é possível determinar a data da ruptura. Ou seja, em até 20 dias é possível determinar a data da ruptura. O ímen entalhado. O ímen entalhado é pouco profundo, não alcançando a borda da parede vaginal. Os entalhes têm ângulos abertos e bordas regulares. Apresentam disposições simétricas e não têm sinais inflamatórios. E, histologicamente, tem o mesmo epitélio da membrana. Como podemos diferenciar a ruptura do ímen recente do antigo? Qual o método preposto? Bom, de acordo com o professor Flamínio Faveiro, para se estudar o ímen, o exame da ruptura do ímen recente apurará as características próprias da ruptura, associados ao processo cicatricial em evolução num período inferior a 20 dias. Não se pode calcular a data provável do contato sexual. Ou seja, quer dizer que em 20 dias depois não se pode calcular a data provável do ato sexual, desde que a cicatrização esteja completa. Só podemos concluir por ruptura antiga, ou seja, sem data, como exemplo, nós temos as carúnculas mistiformes que são encontradas nas mulheres que já deram à luz via vaginal, ou seja, um parto normal, que nada mais é de que são brotos ou pontos cicatriciais situados na região do ímen. Ou seja, eles estão situados na região e não sobras do ímen.
professor Firmino Fávero nos sugere que o emprego de iluminação do ímã com luz ultravioleta, pois ao incidir em tecidos normais, aparecerá cor violáceas. No caso de tecido cicatricial, terá cor branca, tornando-se mais evidente. Diante desses dados, o período concluiria por ruptura recente, menos de 20 dias, ou ruptura antiga, mais de 20 dias. Bom, quanto ao ímã complacente, o ímã complacente é aquele que tolera a conjunção sem se romper, apresentando-se como uma membrana elástica e ou geralmente pequena. O interesse jurídico no caso de conjunção carnal é crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. A anulação do casamento previsto no artigo 1556 e 1557 do Código Civil. A posse sexual mediante fraude previsto no artigo 215 do Código Penal. E o interesse em caso de acidente. Bom, quando se fala de himenorrafia, vem a se tratar de que é a reconstrução do ímã espontaneamente, que é muito raro. Ele pode ser acontecer quando há repouso entre as relações ou através de cirurgias, ou seja, um tratamento cirúrgico. Dentro da tanatologia, verifica-se o estudo da morte e do morto. Este tema nós iremos tratar em uma próxima aula, ou seja, na nossa terceira aula. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.